Olha só, gente, eu prometi, tô aqui para fazer uma análise da vitória do Santos na Copinha. 2-1 em cima do Remo na estreia da competição. Dois gols do boliviano Enzo Monteiro, que fez uma atuação, principalmente no segundo tempo, muito boa. Uma boa atuação do Miguelito, apesar de ter perdido o pênalti. Mas eu quero colocar em debate aqui para vocês o que significa a Copinha para o Santos hoje. Tentar entender o que o Santos pretende com a Copinha. É título? É revelar jogador? Como é que funciona? Então já te peço, tá? Pelo Instagram, já envia esse vídeo para os amigos, para eles participarem desse debate também. Tá? Aqui no @Santos. Já convida eles para seguir a gente aqui no Instagram. Se tá no YouTube, só da Santos Debate, meu amigo, inscreva-se no canal e ative as notificações. Aqui a gente tem conteúdos diferentes. Tem a posição da câmera diferente. O papo aqui é reto com vocês. Então, vamos chegar a 10 mil inscritos ainda essa semana? Conto com a tua inscrição, compartilha pelos amigos também. E é claro, sai comentando aqui o que você achou do Santos na estreia do Peixe na Copinha. Olha só, primeiro tempo um campo muito pesado, né? Choveu demais lá em Diadema, que é a sede onde o Santos tá atuando. Eu tô vendo aqui o final que os jogadores do Santos comemorando bastante com a torcida que estava presente lá, com as faixas de cabeça para baixo, é verdade, tá? Conforme prometido, em protesto pelo rebaixamento do Santos. Mas jogadores vibrando muito com a torcida, enfim. Mas foi uma partida onde o primeiro tempo teve o campo muito pesado, prejudicou tecnicamente o Santos e o Remo, que não tem uma equipe ruim não, tá? Tem uma equipe muito competitiva, a do Remo. Muito mesmo, né? Com dois jogadores muito bons, o 7 e o 11. O 7 marcou até o gol do Remo, que foi um gol o gol que abriu a partida, né? Que abriu o placar, a contagem. Depois o Enzo Monteiro duas vezes mostrou que é um 9 que aproveita espaço. Enfim, eu já vou chegar lá. Mas foi um primeiro tempo muito carregado, né? Prejudicou demais os dois times, mais até o Santos. Só que nesse primeiro tempo a gente observa o quê? Vamos observar então se algum talento individual se destaca ali. E se destacou o Miguelito, meteu uma bola na trave, arriscou mais, teve mais leitura de um campo pesado para chutar a bola de longe. Eu gostei demais do Miguelito. O Enzo Monteiro teve dificuldade de posicionamento, a bola não chegava nele no primeiro tempo. Deu uma diminuída na chuva, segundo tempo, né? A água deu uma escoada e aí o jogo rolou um pouquinho mais solto, né? O Remo saiu na frente, numa falha do nosso zagueirão, mas que o moleque não se perca por isso, tá? Falhas acontecem, grandes jogadores já falharam na vida, tá? É que a torcida tá meio sem paciência, mas falhas acontecem. E o Remo meteu o primeiro gol e o Santos, com o Enzo Monteiro, duas vezes virou o placar. E teve a chance de marcar o terceiro com o Miguelito. Estava bem demais na partida. E o Miguelito, ele perdeu um pênalti. Telegrafou, bateu no canto esquerdo baixo do goleiro. Tipo assim, nem foi muito no canto, foi mais pro meio e tal. E aí o Santos saiu vencedor, mas poderia ter ampliado mais o placar. Mas o que eu quero colocar em debate é o seguinte, gente. Eu assisto a Copinha com um outro olhar. Eu não quero, assim, o título da Copinha é importantíssimo. O Santos já chegou nas duas últimas edições em semifinais, né? O Santos já foi campeão da Copinha. Enfim, revela muitos jogadores na Copinha. Mas eu vejo ainda as categorias de base como um local de formar jogadores, formar atletas, né? Principalmente quando você chega numa categoria sub-20, que é a última antes do profissional. O que eu vi do Santos, que o Orlando Ribeiro é o técnico, que é um time que tem uma tática definida, né? É um time competitivo, aparenta ser pelo primeiro jogo competitivo, mas que os talentos individuais dificilmente vão aflorar. Porque tem esse negócio mais da competição, de passar de fase, essa obrigação, essa pressão, não por revelação de jogadores, para servir o profissional nesse momento delicado, mas sim para conquistar o título, para chegar tão longe, para falar que campanha fizemos, tal. Eu acho que essa não é a função da base. Óbvio, ser campeão da Copinha é maravilhoso, pô, sensacional, né? Só que se você pegar na história do Santos e de outros
grandes clubes. Campeões da Copinha, você vai procurar a escalação lá do time que foi campeão da Copinha, você vai buscar no mercado até recentes. Tem nego que tá jogando no Amazonas, tá jogando na quinta divisão da Bulgária, sabe? Porque eu acho que a essência da Copa São Paulo, da categoria, é formar jogadores. É servir o mais rápido possível. É a última prova, a Copa São Paulo de Futebol Júnior, a última prova para o cara chegar, mostrar que está pronto para chegar no profissional. Até antes do tempo. E eu não vejo isso, eu vejo, não é só o Santos, tá? Outras equipes, como o Palmeiras, que meteu goleada também, que inclusive copia demais o trabalho feito na base do Santos, que deixou de ser feito, né? Vamos ver se retomam agora o trabalho que era feito na base do Santos, de revelar talentos, de garimpar talentos, né? De peneirar, de chegar no sub-20 com uma possibilidade maior de mais atletas servirem o profissional. E o que eu vejo hoje é uma preocupação muito com o título, com passar, com vitória, seja ela da maneira que for, tá? E eu não gosto, então eu observo a Copinha com outro olhar. Eu observo o talento individual, como aquele jogador corre, como que ele se posiciona na função dele. E do Santos nessa estreia, se salvou a dupla da Bolívia, que é da seleção pré-olímpica da Bolívia, o Miguelito e o Enzo Monteiro. Para mim, foram os que se salvaram, aqueles que fugiram do convencional. O Miguelito, gente, ele é aquele meia que joga entre o volante e o zagueiro. Mas não é um cara que mantém posição fixa. Não é um cara que tem medo de arriscar de longe. Não, é um cara que bate com a esquerda, porque é canhoto. Mas bate com a direita com a mesma eficiência. Meteu uma bola na trave de direita, né? Ah, perdeu o pênalti. Acontece, cara. Perdeu o pênalti, acontece. Não vai derrubar o cara. Perdeu o pênalti. Mas a movimentação do Miguelito me chamou muito a atenção. É um jogador que eu não sei por que não ganhou rodagem, minutagem no profissional. Talvez depois dessa Copa São Paulo, o Carille, né? E eu tô prevendo que o Miguelito fará uma grande Copa São Paulo, questão individual, que o Carille observe bem e já puxe logo, entendeu? Porque essa é a ideia. O Miguelito é um cara que a gente não tem hoje no elenco. É um meia armador muito interessante, tá? E muito experiente. E o Enzo, cara, o Enzo Monteiro, ele mostrou muito oportunismo, cara. Um cara que antecipa zagueiro, um cara que faz bem a parede, finaliza bem de cabeça, se posiciona bem. É outro que a gente tem que observar com muita atenção, com muito cuidado, porque é outro que a gente pode servir pra gente ainda esse ano, sim. Essa dupla de bolivianos está na base do Santos, que é da seleção pré-olímpica da Bolívia, que é o Miguelito convocado direto para a seleção principal. Ela pode nos servir ainda nesse ano, na minha opinião, tá? Mas, e eu observo a Copinha isso, nesse quesito. Quem pode servir o Santos? Quem pode servir o Carille de imediato? Assim que, ato contínuo que termine a Copa São Paulo. E eu vejo esses dois. Você vê mais alguém? Comenta aqui embaixo. O Santos é um time competitivo. O Santos deve avançar. É um time competitivo que não vai dar espetáculo, dar show, não aparenta pelo primeiro jogo, apesar do campo prejudicado na primeira etapa. Mas é um time que foi montado para chegar longe da competição. Mas a minha preocupação não é chegar longe da competição. É eu ter jogadores que o Carille possa aproveitar. Esse é o grande lance. Essa é a grande pegada. Tá certo? Concordam comigo? Eu não sou dono da verdade, é a minha opinião. Comenta aqui embaixo, tamo junto, um abraço, valeu.